Olá! Estamos começando mais um DR para você e é uma continuação do tema da semana anterior que nós vamos falar agora sobre a sexualidade do homem. Então não perde por nada, já chama sua família, senta todo mundo, nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante para todos nós. Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, né, que é um assunto polêmico demais, a sexualidade do homem, mas que não pode deixar de ser discutido na família e na igreja, os lugares certos para a gente aprender sobre sexualidade, seja do homem, seja da mulher, é na família e na igreja, onde a gente aprende os princípios bíblicos para todos os fundamentos da nossa vida, principalmente da sexualidade, né, Edu? É isso aí, ó. Eu vou começar com um texto aqui de 1 Coríntios 6, que eu amo esse texto, ele fala muito no coração. No verso 20, 1 Coríntios 6, no verso 20, fala assim: vocês foram comprados por um alto preço, então glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, existe um grande desafio para o homem, né, eu falo que diferente da mulher, o homem é bombardeado na área sexual desde da chegada dele no mundo. Todo mundo fala assim, você tem que provar que você tem que ser homem que é homem beija todo mundo, homem que é homem pega todo mundo. Então existe um incentivo, né? Incentivo para a imoralidade. Para a imoralidade sexual na vida do homem desde o início, né? Desde a infância. Então, independente do campo onde ele atua, né, ele é bombardeado por esse tipo de informação. Então, o homem ele cresce num ambiente onde ele acha que ele tem que provar alguma coisa através do sexo. Então, o desafio de todo homem, né, é sair desse lugar de ter que provar alguma coisa para alguém. E é interessante o Eduardo falar isso, que a mulher, ela não sofre esse desafio, né? Esse desafio de ter que provar que é mulher se ela fizer sexo, né? Não tem, mas o homem é assim, você prova que você é homem se você faz sexo, né? Como então se ele uma recebesse uma espécie de coroa, de medalha, por quanto mais pessoas ele conseguir se relacionar sexualmente. Então existe aí eu vou quebrar aqui hoje um mito, né, que o homem ele não foi feito para isso. Não. O texto de 1 Coríntios fala assim, que o nosso corpo ele é feito para a glória de Deus. Então, quando você transforma esse modo de pensar, né, de um homem que era imoral para um homem moral, o homem moral ele tem um padrão de domínio sobre a vida dele, que é a orientação que Deus dá. Né, amará, pois, a gente já falou sobre esse texto, o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas. Amará, então, o seu próximo como você se ama. Então, o princípio primeiro é ter todo o controle na mão de Deus. Né, o Deuteronômio 6 fala assim, amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Então esse é o desafio do homem, amar a Deus para que a gente não se torne um amante de si mesmo. Né, o homem que ama a si mesmo, ele quer satisfazer o tempo todo. E aí você tocou num ponto, Du, que principalmente a gente está falando da sexualidade do homem casado, né? E você tocou num ponto muito importante para o homem casado. O homem casado, ele não pode pensar na sua satisfação exclusivamente dentro do casamento, né? É claro que ele vai ter prazer, mas ele não pode pensar só no seu prazer. E o que a gente ouve muito, as mulheres reclamando, é que o homem é egoísta na hora da relação sexual, que o homem só pensa nele, que o homem não tá nem aí se a mulher tá interessada, se ela quer ou não, né? Se ela tá afim ou não, se ela tá tendo prazer ou não, não espera o tempo dela. Exatamente, o homem ele não cria para a mulher esse ambiente propício, né? Porque diferente da mulher, o homem ele está pronto a toda hora. O homem falou a palavra S e ele já pensa que é sexo. Né? Nem acabou de completar a frase, então, né, em vez de sexo, talvez seria supermercado. Ele já vai querer tirar a roupa, né? Mas o homem ele é muito focado nesse lado da vida dele. Então, às vezes o homem tem que parar, né, se esvaziar de si mesmo um pouco e olhar para a pessoa que está do lado, porque às vezes a frustração do casamento está numa falta de realização sexual. A gente já falou sobre a mulher aqui, muitas mulheres estão ficando frustradas dentro de casa, dentro de um casamento que não é satisfatório sexualmente para ela, e elas têm se envolvido com outras coisas fora do casamento também. Então, seja a imoralidade sexual através da pornografia, né, da masturbação, da autossatisfação, a mulher tem procurado outros companheiros para ver se é ruim daquele jeito mesmo com o marido, né? Ela tem tentado experimentar, mas aí a gente tem que voltar, né? Homens, eu vou
fazer um apelo para vocês. Voltem os seus olhos para dentro da sua casa. Para de olhar a grama do vizinho, sempre parece que é mais bonito. Sabe por quê? Você não está gastando tempo olhando para a sua, e lá tirando as ervas daninhas, cuidando, adubando. A sua grama vai ficar maravilhosa. Estou falando grama aqui, entenda a sua casa, a sua esposa, como algo que você precisa investir. Se você não investir na sua esposa, as outras vão ficar mais atraentes, a mulher da internet, tudo vai ficar mais atraente do que a sua, porque você não gasta tempo com ela, você não sabe nem se ela cortou cabelo, se ela fez uma unha, você não olha para ela, você não faz um carinho nela, você não dá um beijinho na boca. É isso mesmo, homens não estão beijando suas mulheres. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão visual para o homem, né? O homem é muito visual, tem um estímulo visual, e hoje nós estamos hiperexpostos a tantos estímulos visuais que não têm relação com o Senhor e que podem levar a sexualidade do homem para muito longe de Deus, né? Então o homem tem que ter cuidado com o que ele vê, com o que ele tem acesso, porque o celular hoje trouxe com muita facilidade qualquer coisa que você queira ver está ali no seu celular, né? E aí isso é um desafio para o homem. Eu vou tocar nesse assunto também, porque está fácil usar o celular para resolver problema, os homens têm se esfriado sexualmente dentro do quarto. Nossa, que bom que você falou isso, porque tem muita mulher reclamando que o homem não está querendo sexo com ela. Ele não está querendo simplesmente porque ele está se satisfazendo no ambiente virtual, porque lá ele pode escolher do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, o lugar que quiser, é na praia, é em qualquer lugar, ele escolhe. Você não pode fazer com a sua esposa na praia, ele vai lá na internet ver. Então ele enche a cabeça dele de coisas e chega na hora da verdade, ele não tem mais ânimo, nem vontade. A realidade frustra ele. Frustra, né? E às vezes não é do jeito que ele queria, não é com aquela mulher que, vou te falar aqui, é uma prostituta que faz aquilo. Nenhuma mulher de verdade faz o que uma prostituta faz num filme pornográfico. Então, homem, limpa a sua mente. Você está precisando limpar os seus pensamentos. Para de acessar a imoralidade, porque quanto mais imoralidade você vê, menos realidade você quer. E a nossa mente deve ser renovada e lavada pela palavra de Deus, né? Então, o homem deve gastar mais tempo exercendo a função dele de sacerdote. E isso tem a ver com a sexualidade do homem, né? Um homem que está mais focado em Deus, que está se santificando, ele vai com certeza ser melhor sexualmente para sua esposa dentro do casamento. Olha que coisa interessante. É um extremo também, porque tem homem que é santo demais, que acha que é o Pentecoste aqui na Terra, mas não é. Né? Você tem uma esposa que precisa de carinho, precisa de atenção. Então a gente tem que ser, não é que a gente tem que ser carnal nesse sentido, mas você tem que ser humano. Você tem que ser de verdade. Deus te fez para desfrutar o prazer. Lá em Gênesis ele fala assim, que você cresça, multiplique e povoe a terra. Deus abençoou. Deu uma bênção. Então Deus deu para o homem uma bênção. Então, o ok dele. O ok de Deus é o casamento, para desfrutar do sexo. Então dentro do casamento, sexo é um prazer que Deus te permitiu acessar. Então não vai tentar viver isso em uma aventura fora do casamento ou num ambiente virtual que não te provoca uma realização de verdade. Você vai sempre querer mais, porque você não está experimentando o que é de verdade. E outra coisa do que eu acho importante a gente falar aqui, né? Os homens, eles são muito desligados com a saúde. Isso. Né? E aí, diabetes, questões hormonais, tudo isso leva um homem para uma baixa de sobrepeso, né? Falta de atividade física, tudo isso leva um homem para uma baixa de libido, né? Isso. E aí, isso junto a uma vida de pornografia, acabou a vida sexual dentro do casamento. Aí você não se contenta mais com o que é de verdade, porque o que é de verdade te exige dedicação, você tem que fazer uma força. Para conquistar a mulher, você não tem que só chegar lá e querer pular para cima, não, você tem que cuidar, você tem que cativar, você tem que, desde a hora que você acorda, plantar uma sementinha ali, para que na hora certa você colha com alegria, dos dois lados, não é só do seu lado. Então o homem ele tem que olhar para a mulher com toda empatia, se colocar no lugar dela. Talvez a mulher está passando ali por um desafio da saúde também, está vivendo um tempo onde ela está deprimida, angustiada, e o homem quer satisfazer de qualquer jeito, mas não pode. É muito melhor você pegar essa mulher que está triste, colocar ela no colo, passar a mão na cabeça dela, olhar para ela. Isso para ela é muito maior realização do que o sexo. Então gasta tempo com ela, torna ela importante para você. E outra questão que tem sido muito recorrente, né? Existe hoje, as meninas solteiras vão concordar comigo, uma falta de homem no mercado, né? Sim. Então, por causa disso, as mulheres estão tão desesperadas para casar, as solteiras, que elas veem no homem, né, casado, uma possibilidade, né? Porque afinal de contas só sobrou os casados, que são homens. Né? E aí
que eles estão sendo muito assediados e sem pudor nenhum, né? Sim. Então o homem ele tem realmente uma postura firme com Deus para resistir. Por isso que tem que ser santo, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser santo para que a gente tenha atitudes de quem é santo. Então o santo não somos nós, é o modelo que você segue, que é Jesus. Jesus ele não errou, não encontrou sobre ele pecado algum, principalmente nessa área. Então o nosso modelo é ele. Então se você santificar como Cristo é santo, você vai conseguir enxergar as coisas da forma como ele enxerga, né? Quem criou o sexo não foi o diabo, quem criou o sexo foi Deus. E quando Deus criou, ele viu que tudo era muito bom. Então ele deu pra gente a bênção do sexo dentro do casamento. Então a gente tem que aprender a desfrutar isso dentro do casamento. É isso aí, né? Então que a sexualidade do homem realmente seja remida pelo sangue de Jesus, seja santificada, que a mente dele seja renovada pela palavra e que ele possa desfrutar, né, de uma vida sexual santa, como Deus fez dentro do casamento, como o Eduardo acabou de dizer aqui, e realmente ser feliz e realizado nessa área e fazer a esposa dele também feliz e realizada nessa área. E não é só isso não, amor. Um homem e uma mulher que são felizes dentro do relacionamento na área sexual, eles têm filhos que reconhecem isso porque eles desfrutam da alegria do casamento. Existem pesquisas, a gente não está falando da nossa cabeça não, né? Existem pesquisas que mostram, pesquisas na área da psicologia, que mostram que uma criança que cresce em um ambiente onde ela entende, onde ela vê, onde ela tem essa percepção que os pais têm uma vida sexual saudável, ela cresce mais segura de si. E desenvolve melhor a sua sexualidade. Desenvolve melhor como pessoa e desenvolve também a sexualidade melhor, né? A gente precisa realmente de modelos saudáveis, de homem, do masculino e do feminino. Modelo de homens e mulheres que cumprem realmente seus papéis, né? Não só no que diz respeito à intimidade sexual, mas como referência para a próxima geração que vem. É isso aí, gente. O DR de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Se deixar, a gente fica falando sobre esse assunto, é muita coisa. Mas continue esse assunto aí na sua casa, né? Converse, esposa, marido, converse sobre esse assunto. Olha, alinhe o coração aí para ver se um e o outro estão satisfeitos, se tem alguma coisa que pode melhorar, né? Não é sobre... Dentro dos padrões cristãos, isso, não é sobre vestir fantasias e tudo mais, não. Não é isso que muda a vida sexual de ninguém, melhorar né? comportamento e percepção do outro. E a nossa santificação em Deus melhora a nossa vida sexual, renova a nossa mente, faz a gente desfrutar do que Deus sonhou pra gente e não sobre a influência humana ou mundana, viu? Deus te abençoe e seja santificado na sua vida sexual e desfrute dela em nome de Jesus. Beijão.